Embaixada russa no Reino Unido defendeu uma morte humilhante por enforcamento para os militares Azov. Kiev diz que diplomatas russos são iguais às tropas de Moscovo. Papa Francisco diz que tem de abrandar nas viagens devido à saúde e à idade. Tudo a postos em Londres. A final do Campeonato da Europa de Futebol Feminino joga-se este domingo, às 6, no estádio do Wembley. Os familiares dos prisioneiros de guerra detidos na prisão de Donetsk, que esta sexta-feira foi alvo de um ataque, manifestaram-se em Kiev. Querem saber mais informações sobre as consequências do bombardeamento. Segundo as autoridades separatistas e os oficiais russos, o ataque fez 53 mortos e 75 feridos. Irina é mãe de um dos soldados ucranianos detidos na prisão de Olenivka. Não sabe se o filho está vivo ou morto, não tem qualquer informação, diz que é uma situação insuportável e teme que o pior tenha acontecido. Separatistas apoiados pela Rússia na região de Donetsk publicaram um vídeo com o que dizem ser as imagens da prisão depois do ataque. Na sexta-feira, a Embaixada Russa no Reino Unido escreveu na conta do Twitter que os militares Azov não são soldados reais e merecem uma morte humilhante por enforcamento. Na resposta, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia disse que não há diferença entre os diplomatas russos que pedem a execução de prisioneiros de guerra ucranianos e as tropas de Moscovo. A empresa estatal russa de energia, Gazprom, interrompeu o fornecimento de gás à Letónia e acusa o país báltico de violar as condições do acordo de energia, sem revelar mais detalhes. A Letónia é o 7º país europeu a ser sancionado pela Rússia no negócio da energia. Polónia, Bulgária, Finlândia, Dinamarca, Alemanha e Países Baixos já não contam com gás russo porque recusaram fazer o pagamento em rublos, exigência de Putin depois das sanções do Ocidente. No início deste mês, o Parlamento da Letónia votou a favor de uma proposta que proibia comprar gás à Rússia a partir de janeiro do próximo ano. A Rússia adiantou-se e fechou literalmente a torneira. Depois de 5 dias no Canadá, o Papa Francisco está de regresso ao Vaticano. Na viagem, perante os jornalistas presentes no avião, o líder da Igreja Católica disse que tem de abrandar nos passeios devido às limitações de saúde e deixou uma porta aberta a quem o queira substituir no cargo. Não credo que possa andar com o stesso ritmo dei viaggi di prima, não? Aos 85 anos, Francisco diz que tem de se preservar nos próximos tempos para poder continuar a servir a Igreja, ou então afasta-se do dever. Ou, no contrário, pensar na possibilidade de farme da parte. Na conversa, o líder da Igreja Católica admite também que ser substituído não seria uma catástrofe e diz que seria normal mudar de Papa. Se pode cambiar de Papa? Si può cambiare, non c'è problema. Ma credo che devo limitarmi un po'. O Papa Francisco foi ao Canadá pedir perdão pelo comportamento da Igreja com a comunidade indígena no passado. Durante quase 2 séculos, o governo canadiano forçou milhares de crianças indígenas a frequentar colégios geridos pela Igreja, onde a língua, a cultura e os hábitos indígenas eram ignorados. O Ministério da Saúde de Espanha anunciou este sábado a segunda morte por varíola dos macacos. Segundo o último balanço feito pelas autoridades, no país há cerca de 4.300 pessoas infectadas e 120 doentes internados. A campanha de vacinação começou na semana passada com um número limitado de vacinas. Os médicos dão prioridade aos grupos de risco, onde foram identificados a maioria dos casos. Trata-se de homens que têm relações sexuais com outros homens ou com mulheres transexuais. A campanha de vacinação também arrancou em Paris e em Londres. Na capital britânica, Arun Tullaney foi infectado e considera que o governo não reagiu com a rapidez suficiente.
Quando foi visto no hospital, disseram para ir para casa e depois foi internado. Conta que as lesões começaram apenas no nariz e já depois de estar no hospital, quando começou a tomar antibióticos e paracetamol. Mais tarde, apareceram nas mãos e nos pés. Em todo o mundo já foram detectados mais de 18 mil casos de varíola dos macacos. Em Portugal foram confirmados 588 casos. Centenas de manifestantes no Iraque voltaram a invadir o Parlamento. É a segunda vez em apenas uma semana. Saltaram os muros e entraram pelo edifício. Estão contra a escolha de Mohamed al-Sudani para primeiro-ministro. A polícia usou gás lacrimogéneo para conter os tumultos, sem grande efeito. Há registro de vários feridos durante os confrontos. Os protestos começaram depois de Muqtada al-Sadr, líder do partido que mais votos conseguiu nas últimas eleições, ter desistido do cargo depois de não conseguir fazer governo com os outros partidos. A saída de al-Sadr abriu caminho para a nomeação de al-Sudani para chefe de governo, apoiado por partidos pró-Irão. Descontentes, os apoiantes de al-Sadr saíram à rua em protestos que estão cada vez mais intensos. Exigem o regresso ao poder de um partido nacionalista que não seja pró-iraniano. As inundações devastadoras no Kentucky já mataram pelo menos 25 pessoas, entre elas 6 crianças. O governador deste estado norte-americano disse que o número de mortos deve aumentar e que as buscas para encontrar todas as vítimas podem durar várias semanas. As equipas de emergência já fizeram mais de 1.200 salvamentos com helicópteros e barcos. Contagem decrescente em Londres para a final do Campeonato da Europa de Futebol Feminino. A Inglaterra sonha com o primeiro grande troféu. A Alemanha quer regressar aos tempos de glória. O jogo começa às 6 da tarde no estádio do Wembley. Esta adepta diz que todos vão juntar-se e mostrar entusiasmo. As jogadoras provaram que merecem estar na final, o país está otimista, agora é esperar para ver se conseguem ganhar. É a hora do acerto de contas para a Inglaterra e para a Alemanha. Liane veio de Manchester. Diz que, como o jogo é contra as alemãs, gostava que o resultado fosse 2-0. Mas o que interessa é vencer. O importante é que a equipa chegou à final e conseguiu o respeito dos ingleses pelo futebol feminino. Uma vitória para a Inglaterra neste domingo seria também uma conquista simbólica no país. Há 100 anos o desporto foi proibido às mulheres e apenas reautorizado em 1971. O campeonato tem atraído multidões no ano em que o futebol feminino já estabeleceu marcas históricas. No dia 6 de julho, quase 69 mil pessoas lutaram o Old Trafford. Foi um recorde para um jogo do Europeu Feminino. Pela primeira vez em Espanha, uma retrospectiva dedicada ao pintor Alex Katz, uma das grandes figuras da história da arte norte-americana do século XX e um precursor da pop art. São cerca de 40 quadros a óleo em grande formato que oferecem um vislumbre de todos os temas habituais do artista, em particular os retratos da sua musa e esposa, Ada. Linhas suaves e cores sóbrias dão às suas pinturas um caráter intemporal. Ao longo dos anos, o Festival Rock d'Anteron, na Provença, em França, tornou-se um dos mais importantes eventos europeus para todos os amantes de piano. Todos os verões acolhe os maiores solistas do mundo, assim como os jovens e futuros talentos. No suntuoso cenário do Parque de um Palácio do século XVI têm lugar concertos diários durante um mês. Este ano, o festival inclui igualmente concertos de jazz. Em celebração do histórico jubileu de platina da Rainha Isabel II em 2022,
As salas de Estado no Palácio de Buckingham apresentam uma exposição sobre as fases da ascensão ao trono de Sua Majestade, desde a morte súbita do seu pai, o Rei Jorge, em 1952, até à coroação. Magníficas joias da coleção pessoal da Rainha, roupas e fotografias podem ser vistas até setembro no Palácio de Buckingham.